sou Paulo Margalho, discente do curso de Pedagogia do IFRO, e vim trazer alguns pontos importantes do nosso trabalho intitulado Pedagogia em Territórios de Povos Tradicionais de Matriz Africana, os POTMAs, formando cidadãos conscientes e resistentes. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que relembrar é o conceito de pedagogia. E pedagogia é uma disciplina que se dedica ao estudo e à prática da educação. Ela envolve a análise de métodos e técnicas de ensino, bem como a compreensão dos processos de aprendizagem, buscando desenvolver estratégias eficazes para promover o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos educandos, considerando suas necessidades individuais e contextos culturais. Os POTMAs, por sua vez, são povos tradicionais de matriz africana e são grupos que preservam as tradições, culturas e religiões africanas trazidas pelos africanos escravizados no período colonial. Esses povos incluem, entre outros, as comunidades quilombolas, os terreiros de candomblé e umbanda e outras comunidades que mantêm vivas as práticas culturais e afro-religiosas. Essas comunidades desempenham um papel fundamental na preservação da herança africana no Brasil, mantendo vivas as tradições, idiomas e práticas culturais que foram transmitidas de gerações em gerações. A relação do ensino com a aprendizagem ocorre nos territórios POTMAs baseada na oralidade. Sempre existirá um mais velho ou mais experiente que irá passar para os mais novos a sua vivência e aquilo que aprendeu com os seus mais velhos. Então, o ensinamento ele vai além da cultura, da crença, dos ritos, dos mitos, mas também a questão da dança, da culinária, da rotina, do cotidiano desse povo. Os POTMAs são povos que valorizam bastante a palavra, principalmente a palavra dita, pois eles acreditam que a palavra é a fonte do poder. E na educação a gente acredita desta forma também. A palavra, a comunicação, ela vai mudar a vida do próximo, mudar a vida daqueles que estão ali sendo educados, dos educandos. Nesses territórios há sempre um mais velho e mais sábio que passa aos outros o seu conhecimento, em rodas de conversa, através dos cânticos, das danças que representam suas histórias e de seus deuses, suas memórias, trazidas dos territórios africanos e construídas também no solo brasileiro. Métodos pedagógicos tradicionais de reprodução do conhecimento que surgem da vivência de maneira empírica, mas que ao passar dos anos foram sendo comprovados pela ciência, como, por exemplo, o uso de ervas medicinais, remédios caseiros e alimentos para fins terapêuticos. Então, a gente sabe hoje que a medicina, a ciência, bebeu da fonte dos povos originários, tanto dos povos africanos quanto dos povos indígenas. E a ciência pôde evoluir através desse conhecimento. Sempre existe uma primícia que diz dentro desses territórios que você, para levantar e ensinar, você precisa sentar para aprender. Então, para que você seja um mais velho e que você tenha esse título de mestre, de indivíduo que é detentor do conhecimento, você tem que ter sido um aluno, ter sentado, escutado, vivenciado aquela experiência. Aqui eu trago um exemplo disso. Isso são imagens que retratam justamente essa forma como o conhecimento ele é perpassado em gerações e gerações. Além, aqui na terceira imagem, a gente consegue ver os encontros que ocorrem entre os povos POTMA, sejam os grupos de jovens, grupos de sacerdotes, grupos de mulheres. E esses encontros que acontecem no Brasil inteiro, eles servem para debater sobre políticas sociais, sobre políticas culturais. E esse debate de resistência, por isso o título, formando cidadãos conscientes e resistentes, conscientes do seu papel na sociedade, da sua origem, da sua história. E resistentes por resistir a um território nacional, a uma sociedade que é altamente racista, preconceituosa, ainda nos tempos atuais.
É por isso que a gente tem essas notícias sendo vinculadas constantemente. Em todos os estados brasileiros existem esses relatos, que acontecem em sala de aula, que acontecem em terreiros que são invadidos, sacerdotes que são violentados, mesmo existindo legislação respaldando o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, mas tantos alunos que são parte de territórios tradicionais, quanto os educadores que precisam levar esse conhecimento adiante, eles são alvos de racismo religioso, de intolerância religiosa, que muitas vezes não vem do familiar de um aluno. Às vezes também pode vir de um gestor, de um coordenador ou de um colega, um outro educador que tem essa visão mais retrógrada, racista, preconceituosa, e aí envolve tudo em uma única situação, né, que é o sofrimento do povo de origem africana, dos afrodescendentes. Mesmo que essas legislações tenham sido regulamentadas há muito tempo e que também já sofreram atualizações, o seu objetivo ainda não é alcançado uniformemente. Então, aqui eu trago uma outra notícia que foi vinculada de um professor e um aluno que sofreram assédio moral dentro da sala de aula, dentro da escola, por defender pessoas de território africano e por serem afro-religiosos. Bom, todo território afrodescendente ou de povos originários também, indígenas, assim, né, por essência, e já são polos de cultura, polos de educação, né, uma vez que a educação acontece em qualquer território, desde que haja transmissão de conhecimento. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um terreiro de candomblé que inaugurou uma biblioteca. E isso é muito importante, porque essa biblioteca ela não vai fomentar somente cultura, ensino e aprendizagem para os membros do terreiro, mas ela também irá atingir a sociedade em torno, né? Porque o terreiro, o polo de cultura afro, ele é abrangente, a sociedade faz parte dele, né? Ele se comunica com o seu todo ao redor. Então, esse todo pode estar frequentando esse espaço, tendo acesso à literatura, à dança, à arte, à culinária, fazendo com que esse espaço seja um espaço reforçado, né? Um espaço fixo de cultura, um espaço forte, até porque ele continua sendo alvo de ataques. Então, eu agradeço a atenção, muito obrigado, desculpem as interrupções sonoras e muito feliz por fazer parte desse momento do CONAP.